A nossa convidada de hoje é um exemplo que o sucesso também pertence às mulheres. É uma profissional conceituada no mundo da publicidade, sempre com uma estratégia preparada para cada desafio. Uma líder de sorriso rasgado que coloca a equipa no centro de todas as conversas. Passou por agências como a Wilkins, a Tempo Media, a Total Media e foi diretora de estratégia e comunicação na OMD. Hoje é diretora executiva da Aves Media. Defende que a relevância é o ingrediente-chave para continuar a acrescentar valor às marcas, mas talvez não saiba que a sua própria energia é um dos ingredientes mais raros do mercado. Olá, Rita Amzalak, bem-vinda ao Story Break. Olá, Rita, que honra ter-te aqui. Não é segredo nenhum quanto eu admiro o teu sucesso profissional e a ti enquanto profissional e, portanto, estou mesmo muito feliz com a tua presença no nosso podcast. E eu queria, se calhar, começar por perguntar, tu licenciaste em Relações Públicas e em Publicidade, o teu objetivo já era ter entrado no mundo das agências, porque o teu percurso profissional está sempre nas agências. De onde é que vem essa paixão pelas marcas? Olha, deixa-me só começar por dizer que esta vossa apresentação já forçou, mas mas de forma natural, o meu sorriso rasgado, não é? E obrigada por esta vossa apresentação. Totalmente merecido, isso mesmo. Em relação à tua questão, olha, é uma história, sabes? E é mesmo, começa da longa história da minha vida. Essa é uma parte importante, porque é a escolha, não é? A escolha na altura do nosso, parece que é o nosso futuro, e a família, tanto quanto eu, empenhada nisso. E a escolha do meu curso não foi nada que eu tivesse escolhido com muito tempo de antecedência, eu tivesse muita certeza que era aquilo. Eu acho que naquela altura sabia mais aquilo que não queria ou que não gostava de experimentar do que propriamente o que queria. E é uma história porque nós temos alguns médicos na família, não é? Eu digo médicos, estou ligada à ciência, engenheiros, e eu tenho uma prima que cresceu comigo, que também estava a ir para a faculdade nessa altura. Ela ia para a medicina e o pai dela é o meu padrinho. E aquela noção de que os padrinhos, não é, são nossos pais, são responsáveis pela nossa vida, pelo nosso futuro. E quando nos sentámos, naqueles momentos em que partilhámos o que é que vais fazer, quais são as tuas intenções, e eu falei em relações públicas e publicidade. Não me lembro exatamente, mas imagino que tenha ficado assim um silêncio. Sim, foi um choque, tendo em conta o padrão, não é? Como assim não vais ser médica, não é? Exatamente. E às tantas o meu padrinho pergunta-me: tu tens noção de que vais tirar um curso de parasitas e ser uma parasita da sociedade? Isso foi forte. Foi impactante. Mas provavelmente foi isso que me fez continuar a ficar determinada. Então vais ver, não é? Então vais ver. Mas na verdade é engraçado também da forma como se olha para disciplinas que às vezes são tão diferentes das nossas, não é? E era por isso que eu estava a dizer que até a escolha do curso faz parte da história, e depois foi um percurso natural. Foi acontecendo. Na altura, quando estava a acabar o curso, uma professora convidou-me para ir para uma agência de publicidade, na altura uma agência de serviço completo, para a área de contacto, porque antes havia criativa, estilo mídia, account, é isso? Exatamente, a área de contacto. Ela era diretora da área de contacto e convidou-me a mim e a outro colega meu para fazermos um estágio. Na altura até, imaginem, o curso acabou em julho, comecei em 18 de agosto, na altura em que eu Uma altura ótima, não é? Agora, depois de 5 anos a estudar, agora vou fazer umas férias grandes, voltar às férias grandes, e nada. Mas decidiste agarrar a oportunidade, sim, e bem, não é? Sim. Se calhar foi o trigger que era preciso para esta longa carreira de sucesso. Verdade, não é? porque eu, sem saber muito bem o que eram as duas, achava que eram as relações públicas, porque era uma área de relação, de muitas interações, e tudo aquilo que eu ouvia falar de relações públicas atraía-me. E depois acabei por ir para a publicidade. Sabemos tão pouco quando saímos da faculdade. Não sabemos nada. Eu lembro-me que tinha um professor que nos dizia coisas muito interessantes, e retive duas. Uma é que ele pergunta-nos: vocês sabem o que é cultura geral? E nós, já com aquelas teorias do conhecimento e da aprendizagem, ele dizia: cultura geral é ir a uma taberna e não pedir um copo de leite. E no último dia, na última aula que nos deu, pergunta-nos outra coisa, isto para responder à tua dica. Pergunta-nos: vocês sabem o que é uma licenciatura? E nós, outra vez, com grandes declarações, dizia: uma licenciatura é só uma licença para aprender.
Por isso vocês têm tudo para aprender. Claro. Isso é isso mesmo, é natural sairmos de lá sem sabermos, não é? Claro, Sem sabermos nada. Aliás, a partir dali é que começa, não é? Toda a descoberta e a profundidade. Exatamente. Muito interessante. Olha, nós somos ambos feministas, temos aqui duas agências que também apregoam por esses valores e adoramos ver mulheres em cargos de liderança. Mas a liderança já era um objetivo teu desde o início, ou quase, ou já te vias, já olhavas para a frente e te vias, eu vou mandar nisto tudo? Sempre te sentiste com perfil de líder? Olha, boa pergunta e a resposta é não. Imaginem que às vezes até parece que é contraditório depois à responsabilidade, não é, que tenho hoje. E talvez custe um bocadinho dizer isso, mas eu acho que era medo. Era medo, não é? A responsabilidade, era a altura, é a forma como eu olhava para a liderança, não é? A responsabilidade, o exemplo que as pessoas tinham que dar, fascinava-me, sim, porque sempre segui líderes. Hoje, quando penso na liderança, percebo que desde muito cedo admirei muitos líderes, pessoas que lideravam em várias áreas, sem as ver como líderes, mas como inspiradores, como guias, como às vezes pessoas que eu gostava de ser, não é? E sempre tive medo, tanto que sempre que fui exposta a esses desafios, pensava, verdade, falava com imensa gente, claro que pessoas da minha confiança, achas que eu vou ser capaz? Claro que sim. Pois as mensagens palavras de conforto, não é? É verdade, por isso, e lembro-me, não aqui na Avas, mas noutras experiências que tive, dizer, não, eu não queria nada ser diretor, não. Queres a responsabilidade? Essa exigência, não sei, aquele receio de não estar à altura, porque quando nos imaginamos nesses papéis, pelo menos eu imagino que há muita gente com muita expectativa, não é? A esperar muito de mim. E havia esse receio de não conseguir chegar lá, não tocar na expectativa das pessoas, da forma como... O medo de falhar. Acho que isto, não é? Mas deste um passo em frente e logo se vê, não é? Sim, depois tive sempre pessoas muito boas, não é? Que me ajudaram e as próprias pessoas que me desafiaram e que mostravam confiança em mim e sempre disponibilidade para me ajudar nessa caminhada. Isso vai criando uma teia de conforto, desafio, segurança e vai-nos ajudando a crescer. Acho que isso também ajuda a formar bons líderes. Tiveste as tuas referências de liderança, mas sentes que criaste o teu próprio estilo de liderança? Sim, acho que nós, não é, naturalmente e organicamente depois criamos o nosso estilo. Sabes, quando me perguntam que estilo de líder és ou até o que é que te inspira na liderança, às vezes não é muito fácil responder. Prefiro que sejam os outros, às vezes, a ajudar-me a perceber que tipo de líder sou, até para eu melhorar. Muito também nessa perspectiva, e às vezes sou confrontada com questões, às vezes boas, não é? Que gostamos que nos vejam assim, e com outras que não tinha tanta consciência, tanta noção que passava essa ideia, que passava essa mensagem, esse estilo. Desculpa, mas tenho que ajeitar aqui. E tenho crescido também muito a ouvir e a perceber o impacto e a forma como os outros me veem e a forma como os toco. Na verdade, essa é uma característica de um líder, é saber ouvir, até mais do que saber liderar, é ouvir os outros, sim, não é? E é assim que nós conseguimos também melhorar. É das coisas mais fascinantes, não é? Porque nos dizem coisas que às vezes os nossos diálogos internos não nos permitem não nos dizem. Identificar. A mente sabe bem o que nos quer dizer, não é? Olha, e passando aqui um bocadinho mais para o universo das histórias, e tu sabes que este podcast também anda muito à volta do storytelling e do poder das boas histórias. Tu tens memória da primeira história que te impactou? Pode ser um filme, um livro, assim, a primeira história que realmente foi a um sítio diferente, que te emocionou, que te fez pensar da vida de forma diferente. Tens memória? Não, acho que não consigo identificar assim uma história. Mas eu tenho sempre dificuldade quando me perguntam qual é o teu filme preferido, o teu livro preferido, imensa, porque os livros e os filmes, claro que há um conjunto deles que marcam, mas tocam-me de forma diferente e é sempre difícil eleger mesmo quando me perguntam qual é o teu prato preferido, não é? Porque gosto tanto de tanta coisa. Exato. Mas em relação às histórias, eu sempre gostei muito de ouvir histórias. E os meus pais, mais a minha mãe, contavam muitas histórias. E eu lembro-me
de lhe pedir: oh mãe, conta-me histórias da tua cabeça. Gostava muito quando a minha mãe... Do imaginário exato, dela. me lia livros. E eu hoje sou mãe e faço exatamente a mesma coisa. Aproveitava as histórias da cabeça dela para me passar mensagens, para me passar valores, às vezes para me fazer ver alguma coisa que estava a acontecer comigo e eu não estava a conseguir enquadrar. E por isso as histórias muitas histórias me marcaram, não é? Histórias que vêm da história de vida das pessoas, histórias de ficção, enfim, acho que a nossa vida é uma história, não é? E às vezes quando há pessoas que dizem: o teu livro, a tua vida, não a minha, a tua vida dava uma história. Eu acho que todas as vidas são uma história. E quando há pessoas que dizem que a minha vida não tem assim nada de... Não é verdade, não é? Porque a experiência de vida é em si uma grande história. Podemos ter alguma dificuldade em contá-la, não é? Porque há partes da nossa história que não são tão fáceis de falar ou de nos distanciarmos para a contarmos, mas na verdade a vida é uma história, por isso eu sou apaixonada por histórias, por isso é que quando a Margarida me desafiou, eu achei que sim, mesmo que não soubesse grandes teorias sobre storytelling, não é? Sim, haveria é sobre isso. Exatamente, certo. Haveria de ter histórias para contar. É isso Olha, mesmo. temos aqui uma pergunta assim tricky. Tu lidas diariamente com desafios tanto de pessoas, da tua equipa, como das marcas, das empresas, dos clientes. Como é que geres os interesses da tua equipa com as exigências dos clientes? Para que no fim todos fiquem felizes. Todos fiquem felizes, é. O final feliz também é um ingrediente das histórias, não é? Do storytelling. Sim. Todos queremos pelo menos que seja esse o objetivo, claro, não é? Todos gostamos de um final feliz. Essa é uma relação e é uma dimensão que faz parte da nossa vida, não é? Nós trabalhamos numa área de muita interação, de uma área em que todos os dias as marcas, as equipas de marketing esperam de nós, todos os dias a equipa também espera dessas equipas, e é um encontro que nós temos que estar sempre a gerir e, de certa forma, a harmonizar. Na verdade, não há uma receita, não é? O que nós tentamos é, nesta nossa relação, nesta nossa história, criar dinâmicas que nos aproximem. E é isso, se quisermos falar de storytelling um bocadinho aplicado aqui, é exatamente isso, é envolver todos na história, para que as nossas narrativas liguem à nossa história, não é? Porque nós, quando temos uma relação com uma marca, com uma equipa, há um objetivo, há um enquadramento, há expectativas, e é esse alinhamento entre todos, essa sintonia que nos aproxima, que nos torna mais envolvidos, mais motivados, com os altos e baixos, como qualquer boa história, não é? E com os desafios. Com muita negociação. Com muita negociação. Foi por isso que fizeste sim. um curso de negociação. E, também. também passei por lá. E acredita que ganhei mais skills nesse curso de gestão de pessoas, de comunicação, certo, do que propriamente das técnicas de negociação. Quer dizer, foram as duas, mas o que mais me fascinou foi o lado da como é que se comunica. E mais uma vez estamos a falar de storytelling, como é que nós somos... Está em todo o lado, claro, não é? Os objetivos na negociação. Também. Certo. Exato. Eu lembro-me de uma ideia que o formador nos passou, que dizia que a civilização tinham evoluído muito, todas estas transformações, mas que o cérebro continuava a ser primitivo. E a clareza e a tangibilidade continuavam a ser duas componentes muito importantes na negociação e na comunicação. E quanto mais claros e objetivos e transparentes nós formos, mais confortável e seguro o cérebro, não é? Fica. E na negociação isto era muito importante, por isso isto não tem nada a ver com a expectativa que nós temos quando vamos para um curso de negociação, não é? Como é que se consegue, como é que se equilibram posições, como é que... E por isso, mais uma vez, e o storytelling é muito isso, não é? Como é que nós comunicamos de forma clara, como é que nós envolvemos, como é que nós passamos a mensagem
para que o outro a perceba da forma como nós a queremos, Isso a mesmo. queremos Se interesse transmitir. por ela também. E que se interesse por ela. Olha, isto vai ao encontro da pergunta que eu tinha para fazer, porque numa posição de liderança é essencial ter a capacidade de vender uma ideia, seja para a tua equipa, seja para o cliente, não é? Existe algum método que tu usas ou existe algum segredo para que essa venda seja eficaz? Agora estavas a falar vamos a falar em histórias e vendas e lembrei-me de uma frase que muitos de nós conhecemos, que não me lembro, não é minha, mas não me lembro de quem é, que diz que quanto mais fácil é, deixa-me ver que eu até posso, não posso, como estamos aqui numa conversa, até para sair bem, porque lembro, exato, que era quanto mais fácil, deixa-me ver... O que é fácil, isto é para sair bem, não é? Porque às vezes nós depois fazemos a nossa interpretação e já não somos fiéis ao autor. O que é fácil de entender é fácil de vender. E a venda aqui é transmitir uma ideia, não é? Transmitir uma ideia, convencermos alguém de uma ideia, de se envolver connosco num projeto, num desafio. E o storytelling também ajuda muito nisso. E nós às vezes... estamos tão envolvidos nas coisas, percebemos tão bem, já digerimos tanto, já elaboramos tanto sobre uma ideia que depois não a passamos de forma clara, não é? Porque achamos que já que está a outra com uma pessoa, lente da tua perspectiva, do teu conhecimento, não é? E esquecemos que se calhar aquilo que é óbvio para nós não é óbvio, para os outros. Exatamente. Isto é um exercício que parece tão simples e que nós às vezes descuramos e que temos que ser muito, muito vigilantes desta nossa... Principalmente quem está em posições que está sempre a comunicar, que tem que estar sempre a passar uma ideia, a motivar. Isto é tão simples e às vezes tão descurado sem querer, não é? Às vezes até com excesso de envolvimento. Estamos tão absorvidos, imergidos na nossa própria ideia e da forma como estamos a olhar. Isso acontece-nos todos os dias. Exato, quando clientes falam connosco e nós tem que ser mais fácil de entender. Porque senão ninguém vai perceber nada. As pessoas estão tão dentro dos seus projetos, das suas ideias, de tudo, que se esquecem que quando o comunicarem não é para elas mesmas, não é? É para os outros. E às vezes queremos elaborar, não é? Para ser mais requintados, mais sofisticados. Para parecer que trabalhamos muito. Isso é essa necessidade também de parecer muito profissionais e transmitir conhecimento. Depois perdemos a clareza. Lá se vai o objetivo. Como dizia o meu professor, não é? Que o cérebro é primitivo, também se perde, não é? Também se perde da ideia e se afasta desta linha. Olha, para liderar equipas e a própria agência é preciso ser bom em muitas coisas. Mas se tiveres de dizer qual é o teu maior talento, qual é que seria? Talento. É mais fácil dizer o que é que os outros, não é? Como tudo. Podes responder como porque é mais confortável. Pode ser politicamente correto. Exato. E falam muito de empatia. Exato, que sou uma pessoa empática, que tem alguma facilidade, ou pelo menos mostro em várias situações, ponho no lugar do outro, não é? Porque empatia é muito envolver-me também com aquilo que o outro possa estar a sentir, independentemente de quem tem razão. Costumo dizer, esta razão depende muito do lado em que estamos e no limite todos temos razão porque é o nosso ponto de vista, não é? Mas o resultado é sempre, acredito mesmo e tenho visto isso na prática, que o resultado é sempre maior do que o ponto de partida de cada um. E a empatia também é isso, é deixarmos ir ao lugar do outro, termos a capacidade de sair do nosso, das nossas ideias. Não é que seja fácil, mas naturalmente depois também conseguimos fazer quando nos entregamos às pessoas, quando achamos de facto que vale a pena e que ganhamos muito mais quando vamos lá e quando voltamos mais ricos. Isso. Olha, isso também vai ao encontro da pergunta que eu tinha para te fazer, porque eu sempre te ouvi falar muito da tua equipa, tu dás muita relevância e protagonismo também às pessoas que trabalham na tua equipa. Como é que tu fazes para as mover? Já falaste aqui há pouco e agora estás a falar da empatia, eu acredito que também seja um pouco por aí. Como é que tu fazes, como é que as motivas para que todas juntas percebam essa força da equipa e corram todas para o mesmo objetivo? Tens algum método próprio para conseguires inspirar também as pessoas da tua própria equipa? Eu acho que todos os dias nós melhoramos nessa relação e nessa construção. Há uma coisa que eu aprendi, que nos enriquece a todos, que é a diversidade.
não é? Porque nós, provavelmente algumas fases da minha vida sentia mais confortável com pessoas mais parecidas comigo, imagina, ou com um estilo que eu conseguisse interagir melhor, onde tivesse mais... Zona de conforto. Exatamente. E quando olho para trás era normal, porque eu também estava, quer dizer, estava a começar, nós sentimos que estamos sempre a começar, não é? Mas pronto, já vamos ganhando alguma experiência, alguma sabedoria e tentamos que isso também nos ajude a nós e aos outros. Mas eu acho que a fórmula passa muito por sentirem que estamos lá, não é? Esta proximidade com as equipas, esta disponibilidade para ouvir, esta abertura para nos deixarem falar, mas também para falarem abertamente, a discussão de ideias, o tentar puxar sempre o melhor pelas pessoas, esta noção de que nós não somos mesmo todos iguais e que todos temos vulnerabilidades, todos temos fragilidades, e como é que nós podemos nesta construção, e estou a falar mesmo em ambiente de trabalho, quando nós estamos a discutir projetos, quando nós estamos a discutir ideias, quando nós estamos à procura de soluções, quando nós estamos a olhar para diferentes perspectivas, à procura de ângulos mortos, não é? Daqueles que ninguém vê, é preciso que alguém... E eu acho que isso é as pessoas sentirem que têm espaço, é as pessoas perceberem que o seu próprio talento, todos temos talentos diferentes e que naquilo que elas são boas é aquilo que nós precisamos delas. Sim. E como é que nós ajudamos a fazer crescer isso? Porque muitas das vezes nós temos talentos e capacidades que não os estamos a trabalhar porque nem temos... não os estamos a ativar, ninguém nos disse, pá, tu és tão boa nisso, ou tu fazes isso tão bem, ou às vezes achamos que fazemos bem, mas que os outros não estão a valorizar. Eu acho que isso dá um empoderamento às pessoas, fizeram muito isso comigo, eu acho que aprendi muito, tive muita sorte de trabalhar com pessoas, trabalhar e mesmo na minha vida, que não tem a ver com a vida profissional, mas isto está tudo, não é? Está tudo ligado, tive a sorte de me cruzar com pessoas assim, que me ajudaram a olhar para outras dimensões, que me puseram muitas vezes o dedo na ferida, porque isto também, acreditem que foi à custa de dor, não é? Houve processos que eu... A dor gera transformação. Exato, muitas vezes, não é? Processos que eu escolhi, e alguns pensei, uau, não devia ter vindo por aqui, mas pronto, mas no final... Aprendeste sempre. Não é? Exato, o destino, não é? O destino compensa sempre. E eu tive essa sorte, não é? De ter aprendido e tenho esta ambição daquilo que me fez bem, ou daquilo que me fizeram de bem, de eu também poder acrescentar aos outros e dar-lhes essa... Tu tens facilidade em elogiar a tua equipa, por exemplo? Sim. Procuro muito fazê-lo, obviamente não só porque é natural em mim, mas porque também tenho essa noção de que isso é muito importante. Há pessoas, de facto, que precisam muito de um reforço, todos precisamos do elogio. Há pessoas que precisam mais... Mas ninguém elogia o chefe, não é? Ou alguém te elogia. Às vezes sim, às vezes sim. Acho que quando a cultura é essa e quando existe não é, esse ambiente, nós depois também acabamos por recolher é isso. Reflexo, não é? E as pessoas elogiam de forma diferente. Às vezes também temos que saber apreciar o que é um elogio. Para ti, podes elogiar-me de uma forma mais discreta ou com recurso a outro tipo de comentários de uma Margarida, que pode ser mais expressivo e dizer de forma mais clara daquilo que para nós é um elogio claro. E também é importante perceber isso, não? Acho que é isso tudo que faz. Tu tens essa característica de olhar sempre para o lado bom das coisas, não é? Sim, gosto. Tenho, talvez a minha mãe tenha sido a pessoa com mais influência em mim nisso. E outras pessoas, claro, mas de facto e isso não quer dizer que escondamos ou que não tenhamos a coragem de olhar para a nossa floresta, negra, também, não é? Claro. Mas a vida tem coisas tão boas, não é? E oferece-nos tanta coisa boa que se nós vamos concentrar a energia ou a atenção naquilo que não é bom, estamos a perder todo um lado belo e por isso mas é disciplina, às vezes é disciplina, porque há aqueles dias que parece que é tudo escuro,
Corre tudo mal, corre tudo ao lado. Exatamente, meu Deus, mas Nunca depois mais lá chegam vem a amanhã, luz. não é? Para ver se isto... Exato, mas depois lá vem a Como luz. storytelling, isto é sempre altos e Faz baixos. parte, é para ter graça. E eu há pouco estava a falar que ninguém elogiou os chefes, e para não ser injusto com as nossas equipas, ainda hoje de manhã recebemos um elogio, por isso, claro. pessoal, está tudo bem. Não fui eu que disse. Mas Olha, é verdade. Como é que vês a importância do storytelling no universo das empresas? Tu achas que as empresas, mesmo no seu dia-a-dia, na sua comunicação interna e também para fora, normalmente já usam o storytelling ou ainda estamos aqui num caminho que há para percorrer? Sim, estamos num caminho, penso que sim. Até é curioso, o storytelling faz parte da nossa vida e todos nós, não é? Acho que há áreas que trabalham desde há muito esta noção. A nossa é uma delas, mas não é em vão. Quando a Margarida me falou que estavam com este projeto, eu pensei, uau, nos últimos meses eu assistia pelo menos uma meia dúzia de conferências, webinars sobre storytelling, todos fascinantes, de facto. O storytelling cativa-nos, não é? Até falar de storytelling faz brilhar os olhos. Exatamente, faz brilhar os olhos. E pensei, porquê que será, não é? E ainda bem que estamos a dar mais atenção, a trazer mais energia, mais conversa, a sensibilizar mais as equipas e as pessoas para a importância do storytelling. Porque, na verdade, quando nós olhamos para os nossos antepassados, os nossos pais, muitos nossos avós seguramente, a história fazia muito mais parte da vida deles do que faz hoje de nós, não é? As pessoas estavam muito mais tempo reunidas à mesa, ou sem as distrações que hoje temos, e não vamos falar delas, não é? Elas são conhecidas e evidentes, e conhecia-se muito melhor a história da família. Qual tinha sido a história do avô, as grandes histórias, as conquistas, as memórias, as experiências. Também, não é? Exatamente, e nós sabíamos muito mais, estou a generalizar, claro, não é? Sabíamos muito mais sobre a história da família, que ia muito para além da nossa história. E eu acho que nós entramos num mundo, todos, não é? De fragmentado, mais isolados, mais individualistas na sua forma de estar, aquilo tudo hoje que nos rodeia e que estamos a sentir. Exato. E isto não será uma tentativa de resgate da história, de contar histórias, de sabermos mais sobre a nossa própria história, de partilharmos, de perceber como é que a nossa história de vida influencia aquilo que somos hoje. Até isso parece estar adormecido, andamos sempre à procura de crescer e de fazer isto e de experimentar, mas aquilo que somos, não é? Qual é a influência que a nossa história de vida dos nossos antepassados tem a nós. Espero que este resgate do storytelling também nos traga esse lado mais humano de nós próprios, não é? Porque muitas vezes parece que estamos distraídos. Para sermos melhores a contar histórias e a construir narrativas que liguem as histórias que queremos contar e por isso acho que a história esta ideia de storytelling nos está a fazer bem a todos. Na área, respondendo agora também mais objetivamente à vossa questão, na nossa área, nós, publicidade mais na área de mídia, não é? Onde eu tenho a minha experiência profissional, também temos a nossa história relativamente ao storytelling, que é engraçada e quem está do lado das agências com certeza que sentiu isso e ainda sente. Nós tínhamos a componente criativa, e aí era quem tinha o património e a autoridade do storytelling. Aí é que estava, tudo era colorido, tudo era inovação, atrativo, ideias, storytelling, claro. Estava tudo ali. Quando íamos para a mídia, era só números, análise, research. Tudo cinzento, lá vêm eles com a linga-linga da mídia, os criativos adormeciam quando estavam à mesa, não é? Quando isto estava a ser, adormeciam. Os marketeers não podiam adormecer, não é? Porque aquilo era do interesse deles, mas parece que havia ali um corte, um abismo. E nós muito cedo tivemos que lutar por isso, não é? Porque se nós pensarmos,
Uma ideia criativa, que sim, que toda a sua construção, só ela é, um conceito criativo é fascinante, mas ela só passa a sua história para as pessoas quando começa a experiência de mídia. E é por isso que a experiência de mídia é tão importante, e esta construção também tem um storytelling. E o nosso trabalho foi passar a contar a nossa história, com narrativas também muito atrativas e que contavam histórias. O lado da mídia também tem tem uma componente que nos deu também muita força, não é? Que é todo este comportamento do consumidor, o que é que nos estimula, como é que funciona a mente humana, como é que as pessoas se relacionam com as marcas, o que é que esperam das marcas, como é que as marcas tocam. Isto começa a ter uma dimensão muito mais emocional, não é? E a mídia começa a contar uma história tão interessante quanto as ideias criativas. Claro que a história é una, mas isto começou a ver-se diferenças significativas quando nós nos sentamos todos à mesa, não é? Marketeers, criativos, as agências todas. Muitas vezes hoje a história, o storytelling, a narrativa começa com aquilo que a mídia elabora como insight, como toda a parte que nós chamamos hoje do intelligence, de comportamento do consumidor, como que é que está por trás das marcas, quais são as motivações, o propósito das marcas, e isto ajudou-nos a ganhar esta experiência, este gosto pelo storytelling, até a forma como nós trabalhamos, a forma como nós, até chegar às ideias e até construir toda... Mesmo para a própria organização da vossa pesquisa e da forma como estruturam as ideias, não é? Sem dúvida. Que história hoje nós muitas vezes começamos um projeto, que história queremos contar? Que é para ir depois à procura da informação e do conhecimento que nos ajuda a contar essa história. E isso também é uma forma de motivar as equipas, porque há uma linha condutora, não é? Há já um storytelling ainda não muito elaborado, mas uma ideia que começa... Sim, que é excelente. Eu acho que essa premissa, pelo menos de ter uma linha condutora, porque nós há pouco falávamos, não é? Às vezes temos a tendência de despejar tanta informação que deixa de ser claro para quem está do outro lado, não é? Essa ideia da simplicidade de ter uma linha condutora, um conceito mãe, já é uma premissa ótima para o storytelling, não é? Mesmo que depois não seja super elaborado ou super criativo. Isso é muito importante na nossa área, porque nós temos várias disciplinas, não é? De trabalhar nestes projetos, nestas soluções, de pensar uma marca e construir a estratégia de uma marca. E quando não há uma história em que as narrativas se vão ligar para contar essa história, equipas diferentes, pessoas diferentes a trabalhar, tu perdes a estrutura e depois não sai uma história, não é? Sai um Frankenstein, como nós costumamos dizer. Exatamente, numa manta de retalhos, nós temos várias metáforas, não é? Para essa situação. Para essa situação que às vezes nos serve por oposição dos maus projetos. Olha, ainda bem que pegas nisso. Exatamente. Ainda bem que pegas nisso, porque exatamente, parecia que estávamos alinhados, porque assim, no mundo das agências nós sabemos que há vários pitches, não é? As agências vivem disso, e uns ganham-se, outros perdem-se, uns mais justamente do que outros, faz parte do jogo. Sabes disso, não é? Faz parte do jogo. Mas aquilo que eu te queria perguntar é, algum dia tu sentiste que vocês tinham uma proposta boa, mas que pela forma como a contaram não foi suficiente para fazer passar uma mensagem de forma eficaz e ganharem o pitch? Sim. E consigo identificar. E elas muitas vezes serviram-nos de exemplo de como é que nós podemos melhorar. Ou porque às vezes não definimos bem o que é que nós queremos contar, não é? O que é que nós queremos dizer. Outras vezes porque não entendemos bem o briefing, vou agora pôr do nosso lado essa responsabilidade. E não se o isso briefing também é humanização, não é? Claro. Somos todos humanos, Exato. Às vezes percebe-se melhor do que outras vezes está tudo certo. Se o briefing foi ou não bem passado. Claro. Imaginar que é sempre bem passado e nós mesmo assim podemos não ter interpretado bem, não ter havido ali um alinhamento daquilo que era importante para responder, porque na verdade a decisão de quem está a tomar a decisão num pitch do lado dos marketeers, a decisão, imagino eu, daquilo que sei, da experiência que tenho, tem vários, é tomada com base em diversos critérios. E também já tivemos situações em que temos
não digo a certeza, mas temos a noção, temos com a experiência que temos uma ideia de que entregamos uma boa proposta, uma boa história, uma história redonda, que respondia, que estava bem construída, que era até poderosa do ponto de vista das ideias, da solução, que até estava alinhada com os objetivos da marca, e que não ganhamos. Mas isso também nos ajuda a perceber, ok, o que é que temos que fazer da próxima vez. E às vezes não se ganha por uma décima, não é? Claro. Não é que a proposta seja má, nem que tivesse mal contada, mas houve ali às qualquer vezes, coisinha. perdoem-me, mas também não se ganha porque não era para se ganhar, porque às vezes há outros, há outros critérios que são superiores à proposta. Não é? Agora, Portanto, que o storytelling na nossa área tem muito poder, porque muitas vezes nós não temos assim grandes critérios de diferenciação, porque às vezes até não há, porque, na verdade as propostas são muito semelhantes. A solução não pode fugir muito daquilo. Nós nem sempre estamos a falar de projetos onde a expansão às vezes são coisas mais objetivas, e quando assim a pergunta é, então, o que é que vai fazer a diferença? Como é que nos vamos destacar? E aí a história, aí a forma como contamos a história, até o nosso entusiasmo, o alinhamento entre equipa, o termos todos um discurso que está dentro do mesmo universo, isso aumenta a solução, que pode ser igual ao que outro concorrente nosso esteja a apresentar. Aí sim. É engraçado que respondeste à próxima pergunta que eu ia fazer, mesmo antes de eu fazer a pergunta. Portanto, se quiseres avançar. Sim, então eu vou seguir. Na área das agências é impossível não ter várias competências de comunicação, não é? É preciso saber comunicar verbalmente, é preciso estruturar uma narrativa, e aqui mais no papel, é preciso saber interpretar dados e perceber dali o que é relevante. Em qual destes papéis é que tu te sentes mais confortável? É a falar? É na parte de estratégia? Quem é que é a Rita comunicadora? Qual é que é o teu ponto forte enquanto comunicadora? Não, eu gosto de passar ideias, é verdade. És uma criativa por natureza? Sim. Sou mais criativa quando tenho à minha volta um ambiente que potencia, exatamente. Às vezes, criativamente, é mais fácil até eu ir atrás de alguém que vai à frente criativamente e depois potencia, do que às vezes até o disparo ser meu. Há várias situações, e até é interessante também olhar para nós e ver como é que nós, não é? Como é que nós, a que estímulos reagimos melhor. Por isso acho que, mas sim, eu gosto de passar ideias e quando acredito nelas, que é quase sempre, não é? Porque nós acabamos por, mesmo quando a ideia inicial pode não ser aquela em que mais acreditamos que é o que vai ser vencedor, nós trabalhamos para melhorar, para aumentar, e quando ela chega para ser apresentada, já vem alinhada com aquilo que nós acreditamos que é a melhor ideia. Por isso, trabalhando assim, é fácil acreditar nas ideias. Acreditando nas ideias, também é mais fácil passar convencer, mostrar a energia que está por trás da construção da ideia. Sentes-te confortável no palco? Palco entre aspas aqui. Sim, mas também não vos vou dizer, eu gosto mesmo, não, há sempre, quando a Margarida me desafiou, pensei, oh meu Deus, e agora? Storytelling, não é? O que é que eu vou dizer? Agora fala-se tanto de storytelling, tenho ouvido pessoas brilhantes a falar e a dizer coisas tão interessantes, quer dizer, eu sei da minha experiência, nunca estudei storytelling. E é sobre esse storytelling que nós estamos aqui hoje a explorar, não é sobre mais nenhum. Mesmo para estar aqui deu aquela dorzinha na barriga, que dá sempre, claro. Naturalmente hoje, quando tenho apresentações, também já são alguns anos, não é? Sentes que foste evoluindo ao longo do tempo. Nos dão mais confiança, mais segurança, depois também há esta missão de passar essa segurança às equipas. Disfarçar melhor a sua segurança. É mesmo disfarçar, não é? Isso torna-nos também mais fortes, e passei muito por isso, mas também vos digo uma coisa, gosto quando vou para um momento destes, também sentir aquele arrepiozinho na barriga, não é? Porque é sinal que estamos envolvidos, que queremos responder às expectativas de alguém. Eu acho que isso também nos move e ajuda-nos a sermos melhor e a prepararmos-nos e a... Claro. Tens alguma técnica própria antes de entrar assim num momento de pitch para te recentrares e fazeres aquilo assim
à tua maneira ou deixas-te ir? Não, tenho e é muito básica, que é respirar fundo. Há ali uns segundos ou uns minutos, de preferência, que gosto de estar sozinha. Às vezes não dá, quase que faço no elevador, mas quando tenho que fazer, faço. Também porque eu faço meditação há alguns anos, yoga, e uma coisa que aprendi foi o poder da respiração. E tenho isso muito consciente, e é o único recurso. Okay. E fazes no teu dia-a-dia e também nesses momentos? Sim, é mesmo uma ferramenta que trazes na tua vida? Mas nesses momentos, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E no dia-a-dia, muito também, que é uma coisa que me ajuda muito a recuperar equilíbrio, a acalmar naquelas situações em que estou mais ansiosa, mais nervosa. E esse acontece a todos, na verdade, e é um ótimo conselho para todas as pessoas. E o que eu te queria perguntar também é se tens mais algum outro conselho que retires da tua experiência profissional e pessoal que darias a qualquer pessoa também para se destacar naquilo que faz. Podes dizer qualquer coisa, olha, aposta nisto ou faz assim, o que é que seria? Sim. Diria que é muito básica esta ideia das receitas. Eu não tenho grandes receitas, não é? Eu vou aprendendo com os outros, vou aprendendo comigo, com aquilo que me deixa mais confortável, mais desconfortável, mais confiante, mas diria que fazer com alma, não é? E fazer com alma, ensinaram-me que com alma é calma, não é? E calma é com alma. E fazer com alma e com calma é nós entregarmos àquilo que estamos a fazer, é não pormos as nossas resistências à frente. Muitas vezes resistimos porque são só inseguranças ou medos, e depois começamos logo a pôr uma bateria de coisas, já não vai dar ou não. É fazer, é acreditar, é confiar que quando as coisas nos são expostas, quando temos a oportunidade de alguma coisa, de fazer alguma coisa, a pensar, ok, que recurso é que eu tenho para fazer isto da melhor forma. Certo, dar o melhor de ti, não é? Mesmo que não seja o melhor do mundo, é o melhor que tu tens para dar. Exatamente, e acho que isso é tão recompensado. Eu digo isto, parece fácil, parece que faço sempre, mas não. Claro. Tenho que andar sempre a... Mas tens essa consciência, pelo menos, Muitas não é? vezes, ao final do dia, não é? Quando estamos naquele nosso balanço, o que é que hoje fazias melhor? Todos os dias tenho uma lista, não é? Que se voltasse atrás nesse dia, fazia coisas melhor, mas faz-me com que no próximo dia consiga fazer um bocadinho melhor o que é bom para nós, e sendo bom para nós isso expande, não é? Não tínhamos esta pergunta aqui no guião, mas agora nesta conversa de fazer com alma, nós às vezes percebemos, não só nas pessoas que trabalham connosco ou nos clientes, que há uma nova geração que parece mais anestesiada. Tu sentes isso também ou é uma percepção só minha? Sinto. Sinto muito isso. Nós já trabalhamos há muitos anos nesta área, é uma área com muita rotatividade, o que também é bom, porque conhecemos muitos perfis, muitas gerações. Muita diversidade, como falavas há pouco. Exatamente. Mas há uma pressa enorme nesta geração. Uma pressa que não é consciente. Uma pressa de aprender. Às vezes não percebem que é só informação, que ainda não é conhecimento e está longe da sabedoria. Muita pressa para fazer um caminho que não sabem qual é, muita pressa para chegar, e quando tu perguntas mas onde queres chegar, não conseguem formular. Há uma pressa, e a pressa é exatamente o oposto de fazer com calma, e de olhar e de explorar opções, é um disparo, é aquela ideia de disparo antes de fazer mira, não é? E quando nós disparamos, aquilo já foram 3 ou 4 alvos que não eram para bater. Mais uma vez, quer dizer, eu estou a generalizar. Claro, obviamente. Temos pessoas desta geração também com outra consciência que nos ensinam muito, que nos trazem outra perspectiva, mas falavas da anestesia. Eu acho que esta pressa anestesia. O querer fazer mais, o querer fazer tudo, não pode ser tudo ao mesmo tempo. É? Isso acaba por gerar um descontentamento generalizado, não é? Um vazio, porque às vezes sinto que estão à procura de fazer tudo, de experimentar tudo, e depois o que é que fazem com aquilo? Não chegam ao nível de profundidade mínimo que lhes permita tirar alguma coisa dali. A informação, mas tem a ver também com o mundo a que estamos expostos hoje, não é? Muita informação, muitas experiências, muita superficialidade. Elas depois não têm tempo de integrar, porque depois a capacidade humana
Há pouco falávamos do cérebro primitivo e desta evolução toda. A capacidade humana não se transformou assim tanto, não é? A nossa anatomia toda. Não avançou tanto quanto a tecnologia, não é? Exatamente, e por isso depois toda esta velocidade está desconectada com a nossa capacidade de sentir, de processar, e tudo isso nos anestesia. A forma depois de nós acharmos que estamos a conseguir chegar a todo lado, fazer tudo, estar em todo lado, esta noção exagerada da omnipresença, tudo isto anestesiamos para ter a falsa noção, a sensação de que estamos em todo lado, porque não estamos em lado nenhum, não é? Certo. Mas pronto, mas isto Bom, era são uma sensações, curiosidade e a tua resposta foi incrível e uma grande reflexão que acho que toda a gente que nos está a ouvir devia ter. Olha, agora voltando aqui um bocadinho às histórias, tu consegues identificar algum momento profissional ou pessoal em que uma boa história tenha feito aqui uma viragem na tua vida, um turning point, tenha contribuído para que tu sejas quem és hoje? Oh meu Deus, eu tenho mesmo dificuldade quando me perguntam qual é a história. É que foram tantas. É que Podes escolher uma. É uma evolução. Mas uma olha, que tenhas um carinho especial. Vou-vos contar uma que tem a ver com a minha adolescência, que não foi esse turning point que estás a falar, mas é uma coisa que eu agora até adulta penso muitas vezes. Eu quando era, eu não sei que idade tinha, mas devia ter os meus, não sei, 13, 14, 15, menos, mais não. Ok, sim, era menos. Início da adolescência. Exatamente. À sexta-feira, o meu dia preferido da semana é a sexta-feira. Por que será? Sei, podia ser o sábado, não é? Sim, é verdade. Mas é aquela noção de que vai começar. Exatamente. Acabou, cumpriste qualquer coisa da semana. Isso. E depois há ali uma ideia de libertação, de um ciclo diferente. E à sexta-feira eu fazia uma brincadeira em casa. Nem eu a conheço muito bem, nem se vocês conhecem a Chaka Khan. Chaka Khan era uma artista, cantora americana, imagino qualquer eu. Coisa ao nome. Se forem pesquisar, até, mas nem era por ela, nem sei falar muito dela, mas eu devia achar piada ao nome Chaka Khan e é um nome artístico, isso é indiscutível. e ela dança, eu nasci em África, gosto muito de calor, de dança, praia, mar, e ela dançava muito. E à sexta-feira chegava a Chaka Khan em mim, imagina, assim, uma coisa que tinhas um alter ego transformadora, exatamente. Mas imaginem ao pormenor que eu ia. Eu saltava à janela, que é para os meus pais não ouvirem a porta abrir e não perceberem que eu tinha saído. Eu saltava à janela, tocava a campainha para eles não saberem quem era, muito menos não me esperavam a mim, porque eu estava supostamente em casa. Abriam a porta e chegava a Chaka Khan. Mas eu nem vestia nem nada, eu estava normal. E eu, Chaka Khan, Chaka Khan. Então entrava a Chaka Khan em casa, como se entrasse. Exato, que era um sinal de libertação. Começou o fim de semana e a Chaka Khan chegava com uma proposta para o fim de semana, de fazer qualquer coisa diferente. Espero que recuperes a Chaka Khan na tua vida todas as sextas-feiras, Rita. Eu tenho amigos mais e da família mais íntimos, às vezes dizem, olha lá vem a Chaka Khan, com alguma ideia, alguma coisa que nos vai. Essa história é incrível. A Chaka Khan na minha vida, às vezes quando estou em momentos mais difíceis, mais exigentes, que é preciso ali recuperas a memória da Chaka Khan. Resgatar a energia da Chaka Khan. Há dias, Chaka Khan. Há dias que nem a Chaka Khan me ajuda. Está tudo a ir ver o que é a Chaka Khan, não sei se nada a perceber. Muito bom. Espero que gostem da energia da Chaka Khan. Claro, olha, se for como a tua, está tudo certo. Tu disseste há pouco que tinhas sempre dificuldade em escolher um livro, ou seja o que for, e nós vamos exatamente por aí. Oh, meu Deus. Não tenhas dificuldade, é o primeiro que te vier à cabeça, o que tu achas que faz sentido neste ambiente, um dos últimos, que seja uma boa referência também para quem nos está a ver. É fácil, porque não foi o último, mas foi um dos últimos. E foi uma colega amiga que me ofereceu, e quando me ofereceu foi um presente de aniversário, não deste ano, eu fiz anos recentemente, foi do ano passado, e tinha tanta certeza que eu ia gostar do livro que até me ofereceu antes do dia. E disse, porque esperar, é um presente antecipado. E o livro chama-se Lá Onde o Vento Chora. É uma história maravilhosa. Sobre uma experiência de uma criança que foi crescendo na natureza, com
com as adversidades e com o contexto familiar e com os desafios. Uma história maravilhosa daqueles livros simples, nada de difícil de apreender, e que, engraçado, que teve aquela sensação em mim que eu gosto nos livros, que é quando acabo de ler, e continuas a imaginar. E tu passas os dias a pensar na personagem, na história, tu estás dentro da história, tu estás a viver a vida de forma, não é? daquela personagem. E esses são os livros que mais me fascinam, de alguma forma me tocou. Comecei o livro a chorar, as primeiras páginas a chorar, de alguma forma. Tem a ver com a relação de uma mãe e de uma filha. Eu também sou muito maternal, exatamente. É? Engraçado que comecei o livro a chorar muito. Eu lembro-me que estava de férias com o meu marido, uma daquelas semanas, nós temos 2 filhos, mas que tínhamos tirado para estar só os 2, e estávamos em caminha, e eu comecei a ler o livro nessa manhã, e ele quando olhou para mim... Longe dos filhos, cheio de saudades deles, não é? Não, por acaso não, eles estavam bem, estavam com a avó, não podiam estar melhor. Não foi mesmo a saudade, foi o livro que me tocou. Provavelmente também estava mais relaxada, estava num contexto de férias, e eu tenho muita facilidade em chorar, choro sempre que me apetece, e aquele livro fez-me mesmo, há muito tempo que eu não chorava, então logo a começar, não é? Sim, logo a abrir. Pronto, mas não é um livro para chorar, é um livro para sentir. Poder das lá histórias. onde o vento chora. Lá onde o vento chora. Olha, e uma série ou um filme? Não é preciso. Não vou destacar. Então, e uma música ou uma banda? Tenho uma música brasileira. Ontem estive num evento de um amigo, não era nenhum aniversário, resolveu reunir amigos, não é? Ele disse mesmo, não tenho temas, o tema é o verão, se quiser. Exato, e dançámos muito. Na verdade é excelente, não tem que haver, não tem que haver um pretexto para reunir amigos, não é? Tenho saudades vossas, e dançámos muito música brasileira, gosto muito de música brasileira, dançámos imenso. Acordaste a Chacacã? Não me lembrei da Chacacã, estás a ver? Foi hoje que a Chacacã, mas veio comigo. Ela apodera-se destes momentos em que eu estou mais entusiasmada, e aí ela vem assistir. Muito bem. Olha, e uma viagem a um sítio que te diga muito, onde tu gostes de voltar? Também muitas viagens, mas há uma que falo muito, foi uma viagem também fiz só com o meu marido, foi a São Tomé e Príncipe. Foi há 6 ou 7 anos, sim. Rodrigo, meu filho mais velho, sim. Que foi uma viagem muito África, não é? Eu nasci em África, por isso é de facto aquela ligação com a terra. Sim, não me sinto muito, talvez mais próxima de mim, são coisas que não se explicam, sentem-se, e a África minha mexe mesmo muito, muito comigo. Mas também foi uma viagem especial, porque o meu marido é muito mais organizado, gosta de sair com as viagens muito organizadas, planeadas. Eu não, se pudesse sair para todas as viagens sem nada marcado. Mais impulsivo. No casal há sempre um assim. Exato, e então essa foi ali um ponto de encontro. Claro que saímos com coisas planeadas, porque em São Tomé e Príncipe também não dá para chegar lá, onde é que me apetece dormir hoje? Não é? Por isso, desse ponto de vista, as coisas iam relativamente planeadas e marcadas, mas depois lá fomos muito... Sem agenda para cumprir. Sem agenda, exato. Nós fomos aproveitando as infraestruturas. Nós temos um amigo na TAP, e a TAP tem lá uma grande comunidade, não é? Até porque viajava muito para lá, passava muitos dias lá, e tem ali umas boas infraestruturas, de pessoas que alugam carros, que recebem. E nós beneficiámos um pouco disso, começámos logo por ser recebidos com a pessoa que nos vinha trazer um carro para nós andarmos, uma pick-up de caixa aberta. Foi a melhor coisa, porque passámos a viagem com a caixa aberta e com a cabine cheia de gente, de miúdos que nós dávamos boleia da escola para casa, de casa Sim. para a escola, de pessoas que estavam a carregar águas, as bacias de roupa, professores que acabavam de trabalhar e tinham que ir a correr para a cidade, dar aulas, visitámos escolas, dávamos boleia a esses professores. Foi uma viagem muito emocionante. Eu lembro-me do João, meu marido, no segundo dia dizia, nós devíamos ter trazido o Rodrigo, meu filho, nós devíamos ter trazido o Rodrigo. Aquela ligação também com as pessoas, não é? Há um plano nosso de voltar com os dois, agora será com o Rodrigo e com a Maria, que também já tem 8 anos e vai viver muito bem esta experiência. E foi uma viagem muito
Nós chorei muito e ainda hoje, agora aqui não vou chorar, até porque estamos a terminar, mas choraria facilmente com histórias incríveis que ouvimos, coisas que vimos das crianças ali no carro connosco, momentos em que eu ia deixá-las e já não conseguia almoçar, não conseguia entrar de repente num restaurante ao lado da casa onde nos deixava, contrastes nós no estômago, emoções. Foi uma viagem muito, muito, muito marcante por isso, onde vivemos com eles e sentimos como é que aquelas pessoas com tão pouco são tão felizes. E de facto, também um país que teve eu nasci em Luanda, não é? Já estive várias vezes em Luanda e assim um país muito sacrificado pela guerra, gerações que sofreram muito, há ali muitas memórias de guerra São Tomé e Príncipe é diferente, é um país degradado porque falta de manutenção, mas não tiveram essa experiência. E então é muito mais, é o leve-leve, assim, chegas ao aeroporto, aqui é leve-leve, e tu depois percebes, porque é uma lição de vida quando se está e quando se vai sentir ali descalço, o pé na terra, não é? Estar com eles. Rita, já estou com vontade de viajar. Tenho mais viagens, mas esta está no top. Olha, e para terminar aqui esta parte destas perguntas curtas, tens algum guilty pleasure? Ai, às vezes praia sozinha. Não me chamem mãe hoje. Não me perguntem se eu trouxe. Eu adoro mãe as minhas não, pai, filhas, neste meu caso. mas de vez em quando sabe mesmo bem não ouvir essa palavra. Exato, e se eu adoro, acho que todos nós, não é? Todas as mães, e se eu sou uma mãe, mas precisamente por isso há momentos em que preciso de estar comigo. Como gosto muito de praia, é um guilty pleasure. Acho que não me sinto culpada. Não, claro, não faz parte. E também é importante falar-se disso para tirar essa culpa que todas as mães sentem de serem elas próprias. Mesmo para terminar, Rita, porque já estamos a passar do tempo, que história é que tu ainda queres contar na tua vida? Que legado é que tu queres deixar? Talvez continuar a partilhar sempre que posso o melhor de mim. Eu acho que isso é uma ambição, é uma grande ambição, porque nem sempre temos, não digo tempo, porque tempo temos sempre, arranjamos sempre tempo para aquilo que realmente queremos mas não deixar que outras coisas impactem, exatamente, ou que tirem esta energia, esta capacidade de acreditar que temos muito de bom para partilhar, não deixar que os outros te tirem esta força, esta energia. Boa. Olha, acabaste de falar em energia, obrigado pela tua presença. Ultrapassámos um bocadinho o tempo exatamente porque a conversa estava boa e que a tua energia nos contagia, portanto mesmo muito obrigado pela tua generosidade, pelas tuas histórias e por teres vindo. E obrigada eu pelo vosso sorriso rasgado também. Obrigado. Afinal obrigada, há muitos, Rita. obrigada. Obrigada.